Palavra aberta. Vai ser votada agora na Câmara dos Deputados a chamada PEC das Drogas, proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas no país. A proposta foi aprovada em segundo turno esta semana por ampla maioria no Senado, 52 votos favoráveis e 9 contrários. No primeiro turno, 53-9. Aprovada pelos deputados, a norma vai passar a integrar o rol das cláusulas pétreas na Constituição, ou seja, aquelas que não podem ser abolidas ou restritas. Atualmente, a lei brasileira não estabelece um requisito objetivo para a distinção entre usuário e traficante, e, portanto, o critério tem de ser estipulado pelo juiz responsável pelo caso. Como consequência, a Justiça tem firmado jurisprudências variadas sobre o assunto. O texto aprovado não altera a lei de entorpecentes, que já prevê a diferenciação entre traficantes e usuários. Foi essa lei que extinguiu a pena de prisão para usuários no país. O texto aprovado pelos senadores diz que a lei vai considerar crime a posse e o porte, independentemente da quantidade de entorpecentes. Para o usuário, serão aplicadas penas alternativas à prisão e tratamento contra a dependência. Assim, a PEC pretende explicitar na Constituição que é crime a posse ou o porte de qualquer quantidade de drogas, deixando a cargo da Justiça definir, de acordo com o conjunto de provas, se quem for flagrado com droga responderá por tráfico ou será enquadrado somente como usuário. Se ficar comprovado que tinha em sua posse substância ilícita apenas para uso pessoal, a pessoa será submetida a pena alternativa à prisão e a tratamento contra a dependência química. Na justificativa da PEC, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que apresentou o texto, explica que a lei de entorpecentes prevê a prática de tráfico de drogas com pena agravada e a de porte para consumo pessoal com penas que não permitem o encarceramento. Rodrigo Pacheco disse, abre aspas, o motivo desta dupla criminalização é que não há tráfico de drogas se não há interessado em adquiri-las. Com efeito, o traficante de drogas consegue renda e a utiliza para adquirir armamento e ampliar seu poder dentro do seu território, somente por meio da comercialização do produto, ou seja, por meio da venda a um usuário final. Entendemos que a modificação proposta está em compasso com o tratamento multidisciplinar e interinstitucional necessário para que a gente enfrente o abuso de entorpecentes e drogas afins, fecha aspas. A PEC foi apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco após repercussão da retomada, em agosto do ano passado, do julgamento do Supremo Tribunal Federal, iniciado em 2015, de uma ação sobre o porte de drogas para consumo próprio. O placar está em 5 votos pela não criminalização do porte apenas da maconha para consumo próprio. Não há data definida para a retomada do julgamento no STF. Para debater o assunto, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo no Palavra Aberta o presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar de Minas, Coronel Ailton Cirilo, que tem uma experiência de cerca de 30 anos na Polícia Militar, principalmente no trabalho operacional. Olá, Coronel, obrigado pela presença. Cumprimentando a todos, obrigado pela oportunidade de participar desse debate, Eustáquio e Kátia, muito obrigado e vamos tentar aqui levar a bom termo uma informação de qualidade para todos que nos acompanham nesse canal. Bem-vindo ao Palavra Aberta, damos as boas-vindas também ao advogado criminalista, presidente da Comissão de Processo Penal da OAB Minas, Négis Rodarte. Bem-vindo ao Palavra Aberta, o senhor também que tem quase 30 anos de advocacia e vai trazer aqui, compartilhar com a gente a sua experiência e o seu olhar sobre esse tema. Obrigada pela presença. Agradeço o convite, realmente é um tema que vai repercutir tanto no âmbito da saúde como também no âmbito físico, vamos assim deixar claro, para a nossa sociedade, com consequências drásticas para o dia a dia da população. Começando com o Coronel Ailton Cirilo. Coronel, pela experiência operacional do senhor, é importante também criminalizar o porte e a posse, porque o tráfico só se sustenta porque um usuário, um dependente químico adquire essa droga? Sem dúvida nenhuma, como profissional que sou da segurança pública, embora não mais já nativa, mas com 24 anos de experiência na ponta da linha, então comecei ainda muito jovem, onde a maconha era o maior entorpecente daquela ocasião. E a gente percebe que a maconha hoje é uma droga que ela é barata, é um barato que sai caro no final. Então não podemos aceitar de forma alguma que tenha algum movimento favorável à liberação da droga. E no caso concreto que está se discutindo hoje, que já tramita no Congresso já há algum tempo,
é o quantitativo, o quanto que a pessoa pode andar para uso ou consumo próprio. E esse debate é um debate espinhoso e muito desafiante, na medida que eu acho que a população ela tem que ser envolvida nesse processo de discussão. Porque nenhum membro do STF foi eleito pelo povo. E quem tem que legislar sobre essa matéria é o Congresso, como está sendo feito e executado muito bem através do Senado. E como saber, como concluir que uma pessoa flagrada com droga está com aquele entorpecente para consumo próprio ou é tráfico? Como medir isso? O primeiro filtro, Kátia, do Estado, que é responsável pela segurança pública de todo cidadão, é o policial militar. Então, a nossa atuação ela é muito significativa nesse momento da abordagem. Porque pode parecer que o usuário, eu estou com 20 gramas aqui, para uso próprio. Mas quem me garante que ele não está levando ali diariamente 20, 30, 40, 50 gramas, fazendo um movimento na boca de fumo? E muitas vezes o que acontece é isso. Nós conduzimos o usuário, não na concepção de usuário, mas na concepção que está havendo ali um tráfico de drogas. Então, na teologia, na teoria, parece que isso é muito bonito, mas na prática nem sempre a gente consegue dar um tratamento ou fazer o filtro, identificando que aquele cidadão é usuário. Então, há toda uma análise circunstancial do boletim de ocorrência, dando conta se ele é usuário ou não. Sendo usuário, nós já fazemos o TCO aqui na capital e já encaminhamos para o juizado especial. O TCO, que é o termo circunstancial de ocorrência, exatamente, que é mais brando, vamos dizer assim, do que um inquérito policial. Eu queria também, já, Eustáquio, trazer um dado interessante. Eu não sei se os senhores e senhoras sabem o quantitativo de população carcerária hoje no Brasil. Tem ideia, mais ou menos? 700 mil? 835 mil. Você sabe qual que é o quantitativo de agente de segurança no Brasil? Aí nós vamos incluir aqui Polícia Militar, Polícia Civil, Sistema Socioeducativo e Penal. Hoje, pasmem os senhores, é em torno de 630 mil. Então tem mais encarcerado, Kátia, do que agente da segurança para combater o crime. Então, se de qualquer maneira a gente facilita esse diálogo, essa movimentação de liberação de drogas, eu acho que a gente vai ter um estado de insegurança muito grande. Passando a palavra para o doutor Nézio Rodarte, advogado criminalista, o senhor acha que há muita injustiça em relação a classificar a pessoa como usuário ou traficante? No caso do usuário, pode ser um dependente químico, a pessoa que não consegue largar as drogas, a pessoa vai presa ali, mesmo sendo um dependente químico, tendo um problema de saúde, saúde pública? Inicialmente, eu digo que o direito não pode ser estático, catatônico. Ele há de evoluir, de acompanhar os avanços da sociedade. E a principal sensação de injustiça, já respondendo à sua indagação, é aplicar o direito de uma forma para uns e de outra forma para outros. E é por isso que não podemos fazer dessa discussão uma bandeira política. O meu colega de bancada disse aí de critérios subjetivos. Esses critérios subjetivos são importantes, sim, mas haverá também de haver critérios objetivos para distinguirmos aquele dependente do real traficante, seja esse traficante de que classe social for. Porque se nós sairmos daqui, irmos até Nelson Hungria, irmos até José Maria Alquimim, essas penitenciárias, esses presídios, iremos verificar que em situações semelhantes, envolvendo uma pessoa de baixa renda, uma pessoa sem oportunidades dentro de nossa comunidade ou sociedade, essa pessoa está encarcerada. Enquanto um branco, um filhinho de papai, em idênticas situações, é tido como mero usuário. O relevante de tudo isso é que não podemos tratar o dependente como criminoso e um criminoso como dependente. Essa separação do joio e do trigo é altamente
adequada e justa. E não vamos, em momento algum, não podemos ter esta percepção, em momento algum, liberar o uso de forma indiscriminada, em absoluto. O que a maioria dos países da América Latina tem feito, descriminalizar sim, mas porém, regulamentar a questão do uso. E no Supremo Tribunal Federal está se discutindo a constitucionalidade dentro da livre autonomia privada. É isso que se discute. E criando também um critério objetivo para dar a cada um aquilo que é seu. Agora, qual o problema que o senhor aponta na PEC que está em discussão no Congresso Nacional? De que maneira prática ela prejudica a pessoa que for flagrada com droga? Minha gente, o que mais me preocupa são os efeitos de uma condenação em um dependente químico, em um usuário. Porque terá a pecha de um criminoso, terá a pecha de um reincidente, terá ali o seu nome na ficha corrida, dificultando. Certamente não podemos tampar o sol com a peneira, dificultando certamente a obtenção de um novo emprego, de um concurso público até mesmo, de um envio de uma carta de emprego para uma empresa, e lá estará, condenado pelo artigo 28. Portanto, temos que ter prudência, e repito aqui, um chavão utilizado e altamente pertinente ao assunto. Não podemos tratar o doente, o dependente, como criminoso. Só para deixar claro aqui, hoje, no dia a dia, o que no cotidiano é assim: o usuário que é flagrado com droga, ele não tem anotação nenhuma na ficha dele, é isso, né? Como usuário. Ninguém fica sabendo, não há um registro de que ele é usuário de drogas. Sim, perfeitamente. Eu, o coronel, fazendo a minha prisão como usuário, fazendo o TCO, eu amanhã sou liberado, prestação de serviços à comunidade, não tenho antecedentes criminais, pago ali uma prestação pecuniária, uma transação penal, vou até a sede do juizado especial, que é competente para tanto, peço uma certidão, lá estará, já foi beneficiado pela Lei 9.099, artigo 28. Então, teremos lá esse registro. E isso, certamente, poder-se-ia dizer aí, não, Neges, isso aí não traz qualquer consequência. Ora, é pura demagogia, porque se apresentar uma ficha constando que eu aceitei uma transação penal e que foi no artigo 28 da lei antitóxico, serei visto com outros olhos. É a realidade, infelizmente, de nossa sociedade. Coronel Cirilo, é claro que a gente não defende o uso de droga, faz mal para a saúde, alimenta o tráfico de drogas. Mas, por exemplo, um policial militar flagrar uma pessoa fumando um cigarro de maconha, essa pessoa tem que ir para cadeia, na visão do senhor? Tem que ser presa em flagrante? Não, já colaborando com o meu amigo de bancada aqui. Hoje, nenhum usuário vai para cadeia. Ok? Ele tem pena socioeducativa. Até posso ler aqui. Alternativa. Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. É isso que a nossa norma jurídica define. Agora, a utilização indiscriminada da droga, eu particularmente estou totalmente contra. Mas como é que um policial militar ali na rua vai saber que a pessoa que está fumando um cigarro de maconha tem um uso indiscriminado do entorpecente? Não, aí nós não estamos partindo para outra questão de um posicionamento próprio. Mas na hora que o policial aborda e verifica que aquele material é entorpecente, ele tem que fazer a apreensão do material, fazer o TCO e fazer todo o encaminhamento. E aquele material apreendido, para certificar que ele realmente é uma maconha ou qualquer outro material entorpecente, é encaminhado imediatamente para a criminalística. E em 10 minutos já se faz o teste. E ali o perito, ou quem é o responsável por fazer esse exame, ele já entra eletronicamente e já testa ali que material é aquele. Mas depois que houver uma investigação e se concluir que ele estava usando ali, eventualmente, aquele entorpecente, não é
injusto para ele ter na ficha dele que ele foi encaminhado, que ele respondeu um TCO? Olha, a PM ela é legalista. Ela não entra nesses questionamentos se vai deixar ou não vai ficar, se é bom ou se é ruim. Nós temos que cumprir a lei e deixar para os atores aí que estão na órbita da justiça definir de que forma vai se operacionalizar dessa forma. Então, eu estou aqui trazendo a minha experiência de policial. Agora, eu concordo em parte com o doutor quando ele fala que quando o recuperando ou aquela pessoa que é encaminhada para as comunidades terapêuticas, ele tem e terá dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Aí é um debate, quando eu já adiantei aqui anteriormente, é um debate que deveria envolver mais a população. Se a lei ela carece de um ajuste, quem tem que trazer essa modulação é a população. E da forma que está sendo feito de forma apressada, isso pode realmente deixar de ficar para trás e é o momento ideal para se discutir isso. Agora eu queria perguntar para o senhor, doutor, tem a votação no Supremo Tribunal Federal que está suspensa. Numa eventual aprovação dessa PEC no Congresso Nacional, como que fica a votação no STF? Antes da resposta a essa pergunta, eu tenho que dizer aqui que concordo plenamente com o Coronel Cirilo no que tange o combate do tráfico de drogas. Mas isso vem a demonstrar ainda mais que o dependente é vítima e não um criminoso. Vítima do tráfico do verdadeiro criminoso, que é aquele que de maneira efetiva financia toda essa estrutura. Agora, no que tange a indagação, havendo a aprovação, como haverá dessa PEC, certamente isso será submetido mais uma vez à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Não tenho dúvida que poderá aí dar interpretações das mais variadas. E eu cito um exemplo aqui altamente palpitante no momento atual, não desviando o foco, a questão da progressão de regime. Hoje, a necessidade do exame criminológico. Já temos decisões de juízes de primeiro grau entendendo a manifesta impossibilidade desse cumprimento. E já temos decisões também, salvo engano, da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, na inconstitucionalidade dessa imposição do exame criminológico. Então vai ser uma discussão muito grande e é altamente relevante, coronel. Aqueço totalmente essa discussão com a sociedade. Altamente relevante e não fazer desse assunto uma bandeira política, como disse no início. Com certeza. Ô, doutor Nézio, mas o senhor não acha que pode acontecer o que o coronel Cirilo falou? A pessoa é flagrada ali com 20 gramas de cocaína. Ah, não, isso é para uso próprio. Mas e se ele estiver utilizando esse consumo próprio como subterfúgio para traficar 20 gramas aqui, 20 gramas amanhã, 20 gramas depois de amanhã? Concordo plenamente, mas não há qualquer impedimento que se faça uma análise mais ampla. Não há qualquer impedimento para a autoridade policial, e isso tem que ficar muito claro, para a autoridade policial instaurar um inquérito para apurar se aquele indivíduo é traficante ou não. Pode-se evitar sim, coronel, uma prisão em flagrante. Pode-se evitar uma prisão em flagrante. No entanto, com um requisito objetivo. Teremos nesse primeiro momento algo mais concreto, algo mais palpável. Nunca esquecendo do princípio básico de nossa Constituição Federal, a presunção de não culpabilidade. Doutor Neres, com a aprovação da PEC no Congresso Nacional, o debate na sociedade ele continua, mas tecnicamente o Supremo Tribunal Federal ele não pode rever uma PEC. Essa é a dúvida. Como que fica esse julgamento do Supremo? O Supremo vai ter que rever, não? Sim, de maneira muito objetiva,
o que nós vamos encontrar? Vai haver essa discussão da sociedade, essa PEC será aprovada e vamos, participar ativamente da real aplicabilidade dessa PEC, que irá trazer consequências desagradáveis e perigosas, consequências perigosas, o que a gente está vendo em países onde não há a descriminalização da droga, e esse assunto, novamente, repito, vai chegar às raias do Supremo Tribunal Federal. Só uma pergunta rápida, final aqui para o Coronel Cirilo. Algumas correntes defendem a liberação total das drogas no país, né? E que isso seja tributado, fiscalizado, seja um mercado, por exemplo, né? Porque hoje o cigarro é liberado, bebida alcoólica com alto poder de álcool ali é liberada, as pessoas ficam dependentes também de bebida alcoólica. Não poderia ser o caso das drogas? Claro que o senhor não está respondendo aqui pela Polícia Militar, o senhor está respondendo pela experiência do senhor. O que é que o senhor acha disso? Interessante, que é muito oportuno essa pergunta, que ontem eu conversar com a doutora Cláudia, que é subsecretária de Estado, que trabalha com a política antidrogas. E eu conversava com ela, interessante que o debate foi ontem, aconteceu lá na Câmara dos Vereadores aqui de Belo Horizonte. Alguns países já retrocederam. Portugal retrocedeu, Holanda retrocedeu, alguns estados americanos já retrocedeu. Retroceder que o senhor fala liberar? Tinha liberação e voltaram agora a ter um controle mais rígido, né? E eu tive uma experiência interessante, eu não sei se alguém da bancada ou algum conhecido já esteve em Copenhague. É uma cidade muito interessante, muito à frente do nosso tempo, e na década de 60, 70 até 80, tinha um espaço que chamava Cristiane, ainda chama Cristiane ainda. É um espaço, doutor, que ele era liberado para o consumo de drogas. E ao longo desse tempo, já passado aí 20, quase 30 anos, a comunidade entendeu que aquilo era prejudicial para os jovens. E essa comunidade, apesar de existir hoje, praticamente quase extinta, ainda tem lá. Então a gente percebe que os países mais desenvolvidos, que até então tinham esse entendimento da liberação, hoje já retrocederam. E num país, Brasil, e as coisas aqui são mais difíceis de acontecer, principalmente partindo da questão da regulamentação, da fiscalização, liberar droga. E na fala do ministro Barroso, ele fala como premissa que droga é coisa ruim. É coisa ruim. Eu tenho 2 filhos. Eu passei para eles a cultura de não utilizar droga. Graças a Deus, nenhum deles utilizam. Mas nós não podemos deixar nunca num país que carece de tantas outras questões mais pontuais, uma liberalização de droga ou a descriminalização. E é bom, eu gostaria que o doutor também pudesse me ajudar nesse debate, que não se fala em descriminalizar. O debate hoje, em sede de recurso extraordinário que está no STF, é sobre o montante, aquilo que a pessoa pode conduzir. E aí, nesse meandro todo, há uma manifestação de liberalização da droga. E nesse caso concreto se fala apenas de maconha. Então eu tenho receio disso e não gostaria de ter uma sociedade, uma juventude de zumbi. Utilização de droga indiscriminada. Nós estamos encerrando Palavra Aberta deste sábado. Hoje debatemos aqui a PEC das drogas, que está em discussão no Congresso Nacional. Recebemos o presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar de Minas, Coronel Ailton Cirilo. Obrigada pela presença. Até a próxima. Um abraço a todos. Recebemos também um advogado criminalista, presidente da Comissão de Processo Penal da OAB Minas, a Ordem dos Advogados do Brasil, Négis Rodarte. Doutor Négis, obrigado pela presença, um grande abraço. É uma alegria sempre compartilhar ideias e experiências. Apenas a última observação. Em Portugal, citando o ministro Barroso, a experiência foi altamente válida. Não há a liberação, mas sim a descriminalização com as suas consequências em Portugal, e é isso que aqui esperamos que aconteça. Muito obrigado, e você sabe que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h25 aqui no Jornal da Itatiaia, e você pode sempre acompanhar pelas nossas plataformas digitais, principalmente o YouTube.